Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos concluir o comentário e as orientações da irmã Joana de Ângeles a respeito do capítulo de número 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nas 2 semanas anteriores, nós fizemos os infortúnios ocultos, itens 2 e 4. Na semana passada, a beneficência, abordando os itens 1 e 11. E hoje nós temos o título A Piedade, que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles registra no seu livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, na página 123. Ela sugere 2 itens, os itens 5 e 17. Mas eu já falei com vocês algumas vezes que nós podemos adentrar em outros itens, sempre favorecendo o esclarecimento melhor, uma interpretação segura, e a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, ela faz um trabalho maravilhoso de atualizar o pensamento de Jesus e explicar todos os pontos do Evangelho segundo o Espiritismo, favorecendo a nossa compreensão, a nossa assimilação desse estudo, que realmente é maravilhoso. Então, o tema de hoje, a piedade. Muito bem. E ela sugere justamente isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. Então, vamos começar, porque realmente é lindo. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos forem submetidos a ela, essa doutrina tornará feliz toda a terra, fazendo que reinem aí. Ele está do outro lado, está do lado espiritual, por isso que ele reine aí, ele vai reinar aqui, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que prodigais, quer dizer, que devemos progredir, o sentimento mais apropriado para a nossa progressão, nosso progresso, domando em todos nós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma, as nossas almas, a humildade, a beneficência e o amor do próximo, é a piedade. E ele continua: piedade que vos comove até as entranhas, até as nossas entranhas, à vista dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos impele, que vos impulsiona a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência vazia. Que coisa linda! Mas aqui continua. Temei, esta frase é significativa. Está no item 17 ainda. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. Olha que recomendação de reflexões grandiosas dentro das nossas almas. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Assina o Espírito Miguel. Coisa linda essa mensagem. Nós temos também um livro de Ángel Aguarod,
que escreveu Grandes e Pequenos Problemas, no capítulo 7, edição da FEB. É um livro antigo. Quando nós já estudávamos numa palestra longínqua, ainda na casa de Guará, mais ou menos há uns 40 anos, ela dizia mais ou menos assim: a piedade é amor. Amor a Deus, amor, portanto, ao próximo, porque não se pode amar ao Pai sem amar os seus filhos, e o amor desperta a compaixão à vista do infortúnio e da desgraça alheia. Mais de 40 anos desse livro, viu? E tem a nossa irmã Zilda Gama no livro Dor Suprema, que é um livro lindo, ditado pelo espírito Vitor Hugo, no capítulo 20, na edição da Federação Espírita Brasileira. A piedade é uma das mais belas modalidades do amor-abnegação, do amor-sacrifício, que jamais pede coisa alguma e distribui tudo quanto possui. Grandiosa. Deus continue abençoando minha irmã Zilda Gama nos campos espirituais sublimados de paz, de amor, para que você, querida irmã, possa continuar inspirando outros médios a escreverem, continuar escrevendo livros maravilhosos como você foi portadora e representante leal, segura e fiel a Jesus, representante do mundo espiritual. Deus abençoe, minha irmã Zilda Gama, onde você estiver. E temos outro livro, um livro pequeno, lindo, bonito, de Roque Jacinto, escrito Intimidade, na página 100 da edição da Federação Espírita Brasileira, quando ele, numa frase, ele resume: piedade é caridade para com nós mesmos. Aí, na primeira vez que eu li essa frase, eu parei. Mas como é caridade? Se eu estou fazendo caridade para os outros, mas na hora que nós fazemos a caridade para os outros, nós estamos reduzindo o nosso débito na contabilidade divina. Nós estamos reduzindo as nossas faltas do passado, por isso que ela é na sua autenticidade. A piedade é a caridade para com nós mesmos. É uma interpretação maravilhosa, é a lei de causa e efeito. E Joana diz, é a lei de compensação ou de causa e efeito. Mas aqui ela aborda também, no item 5, ela aborda aqui o óbolo da viúva, que é uma passagem muito significativa, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 5. Essa passagem nós podemos encontrar em Marcos, no capítulo 12, versículos 41 a 44. E também em Lucas, no capítulo 21, versículo de 1 a 4. Haroldo Dutra Dias, aqui está. No livro Novo Testamento, está aqui Novo Testamento, está aqui, ó, com a dedicatória que nós recebemos dele lá em Curitiba, em 19 de agosto de 19 de março de 2011. 2011 para 21, já tem um tempinho. Então, Haroldo Dutra Dias, nesse Novo Testamento, que foi traduzido do grego ao português, na página 363, quando ele faz a tradução do Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos de 1 a 4, em nota de número 3, no rodapé, ele explica que o gasofilácio é uma caixa de ofertas colocada no templo, com a finalidade de recolher doações para a manutenção do próprio templo, que atendia às necessidades de fé, de vinculação ao Senhor Deus único dos judeus, de toda a comunidade. Então as pessoas colocavam ali, como Jesus falou, colocavam ali muitas, em grande quantidade de moedas, e aí fazia zoada, porque eram as moedas de metal. No entanto, a viúva colocou uma moeda, 2 leptos, é o que ele coloca aqui na tradução do grego, leptos, a menor das moedas judaicas, era de cobre, que valia aproximadamente, segundo Haroldo Dutra Dias, 1/8 de 1 centavo, 1/8, dividindo 1 centavo por 8, é quanto valia. Já no Evangelho aqui, segundo o Espiritismo,
Allan Kardec colocou a tradução feita da Vulgata como 2 moedas de 2 centavos cada um. Mas isso não importa, o que importa foi a representação do que Jesus escreveu. Então vamos aqui. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância, porque as moedas faziam zoada. Nisso, veio também uma pobre mulher que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram as suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que têm em abundância, ao passo que essa viúva deu daquilo que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Então, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, na página 126 e 127, comentando esse capítulo e principalmente essa passagem de Jesus que ela recomenda no início aqui do comentário do capítulo, ela diz assim: a viúva da narração compreendeu que também fazia parte da comunidade, vibrava desejando que a sociedade se mantivesse nos níveis aceitáveis para tornar os relacionamentos interpessoais dignos, tornando-se necessária também a sua cota, por menor que fosse, e então ofereceu tudo o que ela dispunha, que era quase nada. Vocês viram por que é que Jesus falou isso? Na página 127 ela diz aqui: estar vivo é participar do movimento humano, não criar obstáculos à marcha do progresso e contribuir com o seu quinhão, qualquer que ele seja, por menor que se apresente, para também concorrer com a manutenção dos serviços prestados à comunidade. É uma questão de responsabilidade, é uma questão de observar e querer sentir-se também recebedora daquilo que o templo fazia, que oferecia, e ela se sentiu naquela obrigação moral de também contribuir, de participar. Ela fazia parte da comunidade, era judia também, embora a viúva não tivesse quase nada, mas a cota de responsabilidade e de piedade dela era muito grande. Ela deu tudo o que ela tinha, mas ela cumpriu com o seu dever moral de contribuir como judia para favorecer com o templo a assistência espiritual para toda a comunidade judaica. E ela continua na página 124, a piedade é sentimento excelso, elevado, porque parte da emoção que comparte a dor do seu próximo e busca diminuir essa dor. A piedade é possuidora de potencial dinâmico, não fica somente na expressão exterior, transformando-se em ação de beneficência, sem a qual a beneficência seria apenas uma forma de filantropia. Olha como nós compreendemos melhor, atualizando e esclarecendo esses assuntos. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos ilumina a consciência para um aprendizado mais seguro e consciencioso. Ela diz na página ainda 124, a piedade é a dileta filha do amor, que surge no homem quando o homem se eleva, alcançando níveis de consciência mais condizentes com o seu estado de conquistador do infinito, que não cessa de servir. E vamos mais ainda, ao tempo em que verte compaixão, a piedade eleva a alma, que se desdobra para viver ao lado do sofrimento alheio e diminuí-lo, oferecer a linfa que mitiga a sede e o pão que elimina a fome. E eu acrescento, e o carinho, a atenção, o sorriso, o olhar misericordioso, o abraço carinhoso, o carinho estimulando a paciência, a tolerância e a resignação. Quanta coisa a piedade pode irradiar-se para que nós possamos realizar. E diz aqui ainda ela, torna-se ainda mais grandiosa a piedade quando alcança o fulcro oculto dos sofrimentos íntimos.
olha os infortúnios ocultos que ela fala na primeira parte, torna-se ainda mais grandiosa a piedade quando ela alcança o fulcro oculto dos sentimentos íntimos que dilaceram a esperança e acabam com a alegria de viver, fazendo-se silêncio que sabe ouvir. Olha os procedimentos da piedade, fazendo-se silêncio que sabe ouvir, expelindo, exteriorizando a palavra oportuna que esclarece e consola, realizando um gesto de entendimento e participação, como o Cirineu, auxiliando a conduzir a cruz de Jesus em anonimato dignificante. Quanta coisa a piedade é autora! Ademais, ao realizar a sua parte, a piedade faz com que o ser volte para dentro o pensamento e considere quanto gostaria de receber, caso se encontrasse no estado que deplora no seu próximo, no outro, assim aumentando a capacidade de ajudar. Ela mostra isso, que quando nós realizamos a nossa parte, que é a piedade faz com que nós olhemos para dentro de nós mesmos e façamos uma reflexão. Oh meu Deus, eu estou dando tão pouco. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como eu gostaria de receber muito mais. É isso que ela nos leva a refletir. Portanto, isso nos faz aumentar a nossa capacidade de ajudar quando nós nos colocamos no lugar do outro que está sofrendo. E ela faz aqui uma reflexão muito interessante. Não existe ninguém que não possa dispor ao exercício da piedade, porque esse sentimento pode ser talvez o mínimo que se possua quando se está carente, na desolação ou na miséria, significando o próprio sustento, mas que pode e deve ser repartido para auxiliar ou para glorificar a vida. Muito lindo. Por isso que eu fiquei fascinado com esse capítulo, e essa parte da piedade realmente culmina o brilho com que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles comentou todas essas três palestras que nós fizemos nesta segunda-feira, as duas últimas e esta de hoje que nós estamos fazendo. E ela fala aqui com relação a Jesus. A piedade de Jesus era sinal de compreensão do processo evolutivo de cada um. A piedade de Jesus era sinal de compreensão do processo evolutivo pelo qual deveriam passar todos os homens, porque todos nós fazemos jus ao sofrimento que passamos, porque a lei de causa e efeito nos cobra, mas que esses sofrimentos podem ser diminuídos por esforço próprio, se nós nos entregarmos aos mecanismos terapêuticos do amor que liberta. Olha, isso aqui é lindo. Jesus, a piedade dele era sinal, como diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, era um sinal de compreensão do processo evolutivo pelo qual deveriam passar todos os homens que aos sofrimentos faziam jus, mas que poderiam ter diminuídos esses sofrimentos por esforço próprio, se entregássemos aos mecanismos terapêuticos do amor que liberta na forma da caridade praticada, espalhando o bem, erguendo os aflitos, enxugando as lágrimas. Vocês viram como é importante nós praticarmos o amor? Eu vou pegar agora, interessante, agora um livro aqui maravilhoso que a Casa de Guará já distribui já há algum tempo com aquelas pessoas que vão fazer tratamento espiritual. É uma beleza. E nós precisamos, porque são objetivas, são mensagens gratificantes, iluminadas. Marco Prisco, Divaldo Franco, no livro aqui, Diretrizes para uma Vida Feliz, no capítulo 16, quando ele diz aqui: você não é milionário para resolver diversos problemas da fome, da doença e da dor. Todavia, você pode contribuir com uma parcela de bondade, auxiliando alguém em sofrimento, dando-se pessoalmente, estando presente, mostrando aquele amor que Jesus considera não existe maior amor do que este, está em João,
no Evangelho de João, não existe maior amor do que este, aquele que dá a vida pelos seus amigos. E a vida não é o corpo físico, é a vida espiritual. E nós temos aqui todo o nosso repertório de aprendizado, de conhecimento, todo o nosso conteúdo que faz parte do nosso componente de vida. Como, por exemplo, dar um conselho, dar orientação, ficar ao lado de um doente, dar um abraço, transmitir um sorriso, mostrar sempre otimismo e alegria naquilo que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Mais adiante ele diz: você não é a chuva refrescante e abençoada que preserva a vida em toda parte. Assim mesmo, por menos do que você disponha, você pode oferecer um vaso com água fria a alguém que está sedento, com sede, ou colocar um pouco de água do milagroso líquido em uma planta ressequida para fazê-la reverdecer, tornar a ficar verde. E mais, aí ela diz aqui: você não é um rio generoso que pode atender todas as necessidades que encontra pelo seu curso. Nada obstante, você pode tornar-se modesto, nascedouro de esperança. Olha que metáfora, que comparação maravilhosa ele faz, porque o rio nasce de um nascedouro, de uma fonte pequenininha. Então, ele nos diz: nós não somos aquele rio generoso que pode atender todas as necessidades que encontra pelo curso. Nada obstante, você pode tornar-se modesto, nascedouro de esperança, que se agiganta na razão direta em que você consola e socorre a aflição alheia. Você não é o remédio próprio para a enfermidade que o busca através do necessitado. Entretanto, você pode ser a mão gentil, distendida ao combalido, ao caído, evitando-lhe a queda ou levantando ele e evitando o desespero. Essa que eu acho linda aqui. Você não é cantor, nem é poeta, nem artista de relevo, oferecendo mensagem de amor e de paz à humanidade sofredora. No entanto, você pode ser a voz da gentileza, o poema da alegria, a arte da tolerância, demonstrando a grandeza do amor de Deus em toda parte. E aqui ele conclui: o mais importante não é o volume do que você faz, mas aquilo que se realiza com elevação e carinho. Você não pode resolver muitos desafios, mas o fato de servir e amar já constitui uma valiosa contribuição para a harmonia de toda a sociedade. Viram que coisas, conselhos maravilhosos. E aqui nós vamos fechar agora com uma chave de carinho, de afeto, da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, quando ela diz aqui no último parágrafo, nas páginas, começa na página 127 e termina na página 128, o último parágrafo, ela começa com reticências e lembra o que Jesus assistiu com os apóstolos no caso do gasofilácio. E ela conclui, reticências, e ela diz: e a viúva deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento, lecionando, ensinando que à medida que mais se dá, mais se enriquece o coração de piedade e mais se enriquece de alegria de viver. Vocês viram que coisa linda, que Jesus, meus queridos irmãos, ouçam os nossos pedidos de trabalho, de realizações espirituais, que nós possamos sempre, em todos os nossos atos de nossas vidas, desde o momento em que acordamos de manhã, agradecendo a Deus pela noite que tivemos, em contato com os espíritos amigos, os conselhos, as orientações recebidas, que nós peçamos também a força, a coragem, a alegria, para que tenhamos um dia de paz, uma semeadura de amor, uma semeadura de auxílio ao próximo, começando dentro de nossos lares, sendo indulgentes para as faltas alheias, perdoando as nossas ofensas, sendo benevolente para com todos. Esse é o trabalho que nós começamos dentro de nosso lar.
E quando sairmos na via pública, bom dia, como vai a senhora, como vai o senhor, boa tarde. E chega no banco, ao caixa, que às vezes está ali, ó, abafado, preocupado com alguma diferença, dizer, boa tarde, por gentileza, estou precisando de você hoje, mas eu quero primeiro oferecer meu bom dia para você, que Deus o abençoe, meu irmão. E aí dá um pagamento para fazer, também na lotérica, em todos os lugares, até mesmo lá na sorveteria, vocês dizem, eu quero aquele sorvete ali, mas olha, tá, o trabalho de vocês aqui é lindo, se não fossem vocês com esse calor todo, como é que nós teríamos essa alegria de saborear uma coisa gelada? A moça vai ficar feliz, ela vai dizer, mas não fui eu que fiz. Bom, mas transmita a ele meus parabéns, porque o sorvete está muito gostoso. Quando nós elogiamos, quando nós transmitimos, nós levamos um pouco de suavidade, levamos um pouco de carinho, levamos um pouco de esperança para as pessoas que às vezes estão aflitos. E às vezes, neste dia, é a primeira coisa boa que está recebendo naquele momento em que você passa. Sejamos um instrumento de Jesus na terra, levando a união, promovendo a paz. Sejamos médios da alegria, médios da esperança, médios da paz, nunca comentando nem reclamando nada que possa prejudicar. Quando nos falarem, é porque a coisa está ruim, a inflação está aumentando, mas vai melhorar. Tudo isso vai passar. Jesus é o governador da terra, ele está no leme desta nave sideral, e ele que nos recebeu lá de Capela, nos prometeu que não nos deixaria órfãos, e que estaria conosco sempre. Portanto, vamos confiar nele, ele sabe das nossas necessidades, mas é preciso, vocês podem dizer, que façamos sempre as nossas preces, porque ele estando sempre ao nosso lado, às vezes não percebemos, mas quando nós oramos a Deus, que vibramos, que mudamos o nosso pensamento em faixas luminosas, mais elevadas, nós sentimos a presença de Jesus, numa flor que está perto, no sorriso de uma criança, ou mesmo como eu vejo de manhã aqui no bairro Castelo, os passarinhos cantando, mostrando alegria para Deus pela felicidade de mais um dia. Por isso, peçamos sempre, como fazia Pai Francisco de Assis, Senhor Deus, fazei de mim um instrumento da tua paz, do teu amor e da tua luz. Que eu não precise ser tanto amado, mas amar sempre. Que eu não preciso tanto ser ajudado, mas ajudar sempre. Que eu não precisa solicitar a ti nada, mas ser solicitado por aqueles que precisam. E eu te represento, Senhor, porque todas as vezes que eu atendo um desses mais pequeninos, o Senhor mesmo nos disse no Evangelho de Mateus, capítulo 25, que seria o Senhor mesmo que nós estávamos fazendo aquele gesto de amor e paz. Continua, Senhor, iluminando os teus passos, continua nos orientando, sustentando a nossa fé, ampliando a nossa coragem, para que jamais deixemos de demonstrar nos momentos de aflição, nos momentos de dor, nos momentos de lágrimas, o nosso testemunho de resignação, de esperança e de fé, sabendo que tudo isso passa e no amanhã, contigo sempre, será muito melhor e muito mais feliz para todos nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Que assim seja, meus queridos.